Oi, gente, tudo bom? Eu sou Isa, eu sou nutricionista e eu vim aqui falar para vocês sobre emagrecimento. E o quanto é importante o lema um dia de cada vez no emagrecimento. Porque emagrecer é repetir, repetir, repetir quantas vezes forem possíveis e quantas vezes forem necessárias, e se não eternamente, os hábitos bons para que você lá na frente tenha resultado. Essa é a importância do lema um dia de cada vez no emagrecimento. Você vence todos os dias. Todos os dias, na hora de você dormir, você vai pensar: o que eu fiz que está me levando em direção ao resultado que eu preciso ter, tá bom? Então, eu tenho um clube que chama Clube da Isa, e aí tem as meninas do Clube da Isa, e o lema do Clube da Isa é um dia de cada vez, tá? A gente vai subindo os degraus, vai mudando hábitos, vai modificando coisas que não eram boas para que a gente alcance o resultado. A gente sabe que um plano alimentar muitas vezes é necessário para te dar um embasamento de como deve ser sua alimentação, né? E se esse plano alimentar for de acordo com a sua rotina, vai tornar mais possível você estar seguindo aí esse projeto, né? Mas só que a vida tem intercorrências, né? Coisas acontecem que às vezes não deixam você seguir aquilo como se não tivesse lados para você desviar. Então a gente às vezes desvia desse caminho e a gente precisa saber o que fazer quando não é possível, por exemplo, seguir o plano alimentar. O que eu vou fazer? O que eu vou trocar? Por essas variantes da vida, que às vezes é aquele roteiro, que é o plano alimentar, né? Que seria como se seu dia fosse engessado, não dá certo. Entendeu? Porque você não sabe o que fazer quando precisa fazer escolhas diferentes. Um dia de cada vez você põe em prática e, como consequência, lá na frente você vai ver esse resultado, tá? Então, muitas vezes, você aprender a ter hábitos bons vão te levar a resultados duradouros. No Clube 10 a gente tem missões e essa semana a gente trabalhou com algumas que são as diferenciais, né, do clube. Porque você não trabalha só um plano alimentar, mas você trabalha hábitos essenciais para que a gente consiga aqui estar seguindo, no trilho certo. Quanto mais atividades em prática você colocar, quanto mais você colocar em prática aquilo tudo que a gente ensina aqui, o resultado vai ser melhor. Então, eu vou falar aqui sobre essas tarefas que a gente deu essa semana. Quem está no clube tem tudo aí orientadinho, tem os materiais para elas serem impressos e a gente vai acompanhando lá e vai seguindo o plano alimentar e vai seguindo as missões também. O importante, meninas, é que a flexibilidade do plano, ela também é limitada, ela tem que estar dentro de um contexto de déficit calórico. Então, por mais que você tenha um plano alimentar que seja flexível, que você possa fazer várias trocas ali, você precisa estar dentro do contexto do seu déficit calórico, porque senão você não vai emagrecer. Se você fizer tantas exceções quanto o seu déficit calórico, você vai compensar isso tudo, no final das contas, a balança vai ficar equilibrada e você não vai emagrecer. Ou ela vai tender para você engordar até. Então, assim, manter, a gente precisa manter o contexto do déficit calórico para emagrecer. Emagrecer não é só déficit calórico, mas é também, e se não, a parte mais importante, tá? Então, o objetivo do clube é mudar hábitos. A perda de peso, ela vem como consequência, tá? Então, quanto mais hábitos você criar, quanto mais você repetir esses hábitos na sua vida, quanto mais eles ficarem consistentes, mais resultados você vai ter lá na frente. Hábitos que se repetem começam a ficar automatizados. E aí você levanta de manhã, você não fica aí pensando se vai escovar dente ou não, qual parte de dente que eu vou usar. Você já foi no mercado, já comprou aquele pronto, entendeu? Você não fica pensando se vai tomar banho ou não. Você não fica pensando se vai tomar café ou não. Provavelmente você já tem um hábito do que você come. E quando você já tem esse hábito, você não fica pensando em mudar ele. Então, quando a gente tende a mudar, quando a gente precisa mudar esses hábitos, a princípio a gente gasta um pouco de energia, porque a gente tem que mudar aquilo que já estava automático. Mas quando você começa a repetir o hábito saudável, o hábito bom, ele também fica automático.
Então, essa é a notícia boa. A gente aprende a conviver bem com os hábitos saudáveis. Não é tortura, tá? As ações das mudanças de hábitos e seguir um plano alimentar não tem um resultado igual um remédio que você tem resultado ali durante um mês, curou a doença e acabou, você não precisa fazer mais nada. Tomou remédio ali um mês, 7 dias, acabou. Não, isso tem que sedimentar. Tem que ser sedimentado. Você tem que pensar que hábito saudável tem que ser pro resto da vida. Pode ser que você não precise ficar de déficit calórico pro resto da vida. Pode ser que você precise comer menos do que outras pessoas que foram magras a vida toda, que se exercitem muito mais do que você. E aí é o seu propósito, de querer ou não continuar para ter o resultado esperado. A gente tem o Clube da Isa e ele tem data para acabar. Ele tem uma data fixada. Mas o seu hábito, o que a gente faz aqui, não pode acabar, você tem que continuar fazendo. E continuar fazendo terá como consequência progressiva a perda de peso. Nesse início, a gente tende a perder mais peso, né? Até porque a gente tem um pouco de retenção, então a gente perde peso mesmo no início. Depois, começa a diminuir a velocidade de perda. Você não para de perder se você continuar fazendo déficit calórico. Parar de perder porque não está mais fazendo déficit calórico, tá? Só que nessa parte que você começa a diminuir essa perda, é que vai dividir aí de quem vai conseguir se manter e quem vai voltar, né, pro efeito sanfona. É entender que é assim mesmo e você só precisa continuar. A velocidade diminui, mas não para. E hábitos sedimentados ficam tão naturais que depois você começa a pensar até que como você não está se sacrificando, você não vai ter resultados. E quando você vai lá, você vê que teve resultados. Eu vejo no consultório, às vezes a pessoa chega e fala assim, Isa, eu acho que eu não emagreci. Tipo assim, como ela não está sofrendo mais fazendo a dieta, ela não está sofrendo mais, aquilo já está tão assim, enraizado para ela, ela acha que aquilo ali não está dando efeito. Aí quando a gente vai pesar, tá lá. A gente pesa, né, vê a quantidade percentual de gordura e tudo, e a gente vê a diferença. Isso é porque já ficou tão internalizado que ela já faz automaticamente. O resultado, ele só vem. E é isso que vocês têm que criar na cabeça de vocês. Então, a primeira missão que a gente tem no Clube da Isa é ficar sem beliscar. Belisco, geralmente, é o que mina toda a dieta. Não adianta nada você ter um plano alimentar se você fica o tempo todo catando as coisinhas pela casa. Pela cozinha, mas, né? Você toda hora toma um cafezinho com açúcar, você toda hora pega um biscoitinho, você toda hora abre a geladeira, pega um docinho. Quando você viu, você já tomou 10 cafezinhos num dia só. E aí, cara, vai um monte de açúcar. Então, tirar o açúcar, tirar os beliscos, às vezes, é um dos caminhos que faz com que você reduza muito a quantidade de calorias ingeridas. Quando você belisca muito, quando chega no final do dia, você não consegue contabilizar aquilo que você comeu, né? Porque quando eu pergunto aqui no meu consultório, o que você come no almoço, no café da manhã, no almoço, no lanche da tarde, no jantar, ninguém me relata os beliscos. São raras as pessoas que me relatam beliscos. Aqui no clube já tem meninas que já estão aí mais de uma vez, e aí elas já estão habituadas a relatar os beliscos, porque a gente sabe que é isso que faz a gente desviar o caminho. Então, geralmente, os beliscos, eles são subnotificados. E não é de propósito. A gente tende a diminuir o valor deles. E quando você vê, são eles que minaram todo o seu resultado. Para com isso. Passou na cozinha, tem que tomar um café. Passou na cozinha, tem que pegar um biscoito. Chegou no mercado, tem que comer um chocolate. Chegou na padaria, tem que comer alguma coisa, independente da hora, independente se está na hora de um lanche ou não. Só porque sentiu o cheiro, tem que comer. A gente precisa aprender a falar não. Porque gostoso é. Mas é gostoso estar bem também. É gostoso pôr um vestido que a gente põe e ele escorrega, né? É gostoso vestir qualquer roupa e estar bem. É gostoso você ter disposição para fazer as coisas e outras coisas mais que, além disso, né? É muito bom não ter hipertensão. Então, quem é diabético aí está regulado, quem ainda está com intolerância à glicose, ter isso, curar isso, né? Então, isso é bom também. Então, você tem que colocar na balança aí o que vale mais para a sua vida. Se é o gostosinho do chocolatinho que eu como toda vez que eu vou no mercado, ou que eu trago para casa para me sabotar, né? E é como estou falando que é uma vez ou outra, estou falando daquelas coisas diárias que minam mesmo o seu resultado. Você acaba pensando em comida o dia inteiro. A comida te consola, a comida te traz alegria, tudo para você tem que ter comida.
E a vida é assim, tudo nosso, a gente comemora com comida, a gente se chateia com comida, a gente quer ver televisão comendo, tudo tem que comer. E a gente tem que começar a canalizar para outras coisas. Se você precisa emagrecer, você precisa entender que toda vez que você está comendo, você vai guardando um pouquinho. Está passando, toda vez, se você passar do seu gasto, né, claro. E aí, você começa a fazer uma dieta pensando em que você já tirou o arroz, você já tirou o pão, você só está comendo frango com salada, e não pensa no restante de todas essas coisas, de todas as nuances da sua vida, como praticar atividade física, como aumentar o consumo de água, como diminuir a quantidade de doce, diminuir a quantidade de açúcar do café, né? Se você não consegue tirar de tudo, reduz a metade. Vê o que você consegue fazer na sua vida. O propósito de ficar sem doce, é claro, é só para você perder essa dependência. Agora, se de vez em quando você vai lá e come um pedacinho de chocolate, que dá aí de 60 calorias, 70, num contexto de uma dieta que está tirando aí 500 calorias do seu aporte calórico, não vai minar tanto o seu resultado. O problema é aquilo que você faz toda hora e que você não contabiliza. Então, se estiver dentro do seu controle, ainda assim você vai emagrecer. É possível. Se você não sair de cada refeição saciada, por exemplo, montar um pratão de salada, né? Comer ali as quantidades. Eu passei para cada uma, né, o plano. Mas se você não tem plano alimentar, você, sei lá, come um prato com bastante salada, arroz, feijão e carne, mas não uma quantidade para ficar empaturrada, mas uma quantidade para ficar saciada. A gente sempre fala de colocar metade de salada e o restante você coloca as outras coisas, né? Arroz, feijão e carne, ou macarrãozinho, ou outra coisa. Porque dessa forma, ficou saciada, você vai ver o quanto que aquela refeição vai te saciar até a próxima. Então, você não vai precisar ficar beliscando. Agora, você come salada e frango. Dali a 1 hora você está com fome, aí o cafezinho e biscoito, aí vem as outras coisinhas, aí passou no mercado, sentiu vontade de chocolate, aí passou na padaria, assim, tudo você só fica pensando em comida, porque está muito restrito, é uma tortura, né? Entendeu? Então, sai de cada refeição saciada, entendeu? Come com atenção, curte cada refeição. Isso aí vai te ajudar. A gente só engorda se sobrar energia, gente. A gente não engorda se não sobrar energia. A gente não cria energia vindo do universo, sabe? Assim, tristeza não engorda. Por exemplo, o aumento do cortisol, ele piora a nossa sensibilidade à insulina, né? A sensibilidade à insulina, ela atrapalha o emagrecimento, principalmente porque ela aumenta a sua fome. É mais difícil uma pessoa com intolerância à glicose, com insensibilidade, com resistência à insulina, emagrecer do que uma pessoa que não tem, entendeu? Porque sim, essa pessoa tem mais fome. Mas de acordo que a gente vai regulando isso, tudo vai melhorando. E aí, você também vai melhorando o seu gasto energético, tá? Porque a resistência à insulina também diminui um pouco o metabolismo, entendeu? Mas não faz com que seja impossível você fazer um déficit calórico. Não é uma coisa absurda, tipo assim, cair 500 calorias do meu gasto energético. Não, gente, é coisa sutil, sabe? Só que para a gente engordar, 100 calorias faz uma diferença danada, porque 100 calorias todos os dias durante um ano é capaz de te engordar 5 quilos ou mais. Eu tô falando aqui de uma pessoa ativa. Todo dia você consome 100 calorias a mais do que você gasta. 100 calorias é um chocolate, tá? Aí, se todo dia você tira 100 calorias da sua dieta para você emagrecer esses 5 quilos no ano, você não quer fazer. Você desiste no meio do caminho. Porque pode acontecer também. Aí você fala que come pouco, mas sem perceber, quando você vê, você come muito, porque um pouquinho, 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 você pensar, em quanto tempo você engordou? Em quanto tempo você engordou? Você engordou 5 quilos no ano? Você engordou 10 quilos em 10 anos? A maioria das vezes a pessoa vem engordando ao longo do tempo e quando vai se dar conta já foi demais. Você acha que come pouco, mas está passando do que você gasta. Então, a outra missão que a gente tem é o de ficar sem doce, né? O nosso paladar do doce, gente, ele é moldável, entendeu? Quanto mais doce você come, menos sensível seu paladar fica ao doce. Menos sensível como assim?
As minhas papilas gustativas precisam de mais doce para eu sentir o mesmo prazer. Você entendeu? A pessoa que come pouco doce, ela come um pedacinho e já fica satisfeita. Entendeu? Então, o seu paladar, ele fica mais sensível, ele fica mais aguçado para o doce. E o aguçado aqui, gente, não é com mais vontade, é aguçado, sim, de sentir o doce. Quando você come pouco, aí quando você vai lá, come um pouquinho, acabou, já ficou satisfeito, tá? Então, por isso, da gente se propor de ficar um tempinho sem doce. Não quer dizer que você fica sem doce o resto da vida. Como eu disse lá atrás, a gente pode, sim, emagrecer comendo aí um docinho de vez em quando. Se você tiver em déficit calórico de 500 calorias, por exemplo, 500, 400, aumentou 100 calorias aí do doce, ainda está em déficit calórico. Diferente de você comer tudo que você quer e ainda comer o docinho e passar 100 calorias todos os dias, como eu já falei ali atrás também, tá? Então, por enquanto, durante uns dias, gente, uma semana, 15 dias, tira todo o açúcar do café, faz um propósito para você mesmo, porque quando a gente está começando a emagrecer e a gente tem um resultado assim maior, isso engaja a gente para continuar, isso já é provado, tá? Que quem emagrece muito no início tem mais propósito, tem mais disciplina e tem mais engajamento para continuar no processo. Então, assim, tira 7 ou 15 dias, hein, o açúcar do café, tira os doces, tira pão doce, qualquer coisa que tenha açúcar, tira. Mas não pensa que é para sempre, pensa que é um propósito. A gente não faz, gente, tanta gente faz promessa, né? É um propósito para você mesmo. É um propósito religioso, é para você mesmo, né? Para eu vou prometer para mim mesma que eu consigo ficar uma semana sem doce. Ah, mas no meio dessa semana, sei lá, eu caí, né? Que a gente cai. Comi um doce. Passei na frente do mercado e eu tive que comprar aquele chocolate que fica lá olhando para mim. Passou. Você comeu ali um chocolate? Ah, comeu um pedaço não, 100, 120 calorias. Passou, cara. Você ainda está fazendo déficit calórico todos os dias. É só voltar para o processo. Caiu, levanta. A gente vai cair mesmo, muitas vezes ainda. Muitas vezes, e mais vezes do que você pensa. E se você for comer o doce, gente, procure não comer assim, nesses horários. Por exemplo, eu vou substituir o meu lanche da tarde por um pedacinho de chocolate. Evita comer o doce puro, tá? Come assim, logo depois de uma refeição que tenha proteína, que tenha outros tipos de uma salada, então assim, depois do almoço. Ou então, num lanche da tarde, depois de umas frutas, ou então, logo assim que você chegar do seu treino, que é uma hora que a gente metaboliza mais, a gente está gastando mais energia ali, metaboliza mais, a gente tem uma sensibilidade à insulina melhor, tá? Então, são os horários melhores para comer o doce. Bom, a outra missão é ficar hidratado. Gente, assim, água não emagrece. E água também não engorda. Mas água é essencial para o bom funcionamento do nosso corpo. A gente precisa de água para as nossas reações químicas, a gente precisa de água para a pele ficar melhor, a gente precisa de água, assim, para muitas coisas. A água é o melhor detox que tem, né? Então, nosso sangue, ele vai ficando mais purificado, quanto mais água a gente toma, a gente vai conseguir metabolizar melhor, né? Então, assim, quando a gente toma mais água, a gente está aí liberando coisas ruins do nosso corpo também, né? Então, quando você toma água toda hora também, você promove uma pequena saciedade na hora da refeição, por exemplo. Antes de cada refeição, toma um copo d'água. Primeiro que isso já te traz para o foco da dieta, sabe? E aí, depois você vai fazer a sua refeição normal. Isso aí já te ajuda a tomar pelo menos 1 litro de água. Você toma 200 ml de água antes de cada refeição. Você já tomou 1 litro. E ao longo do dia, você vai tomando o restante. Já ensinei lá como você vai calcular a sua necessidade diária de água, tá? Não precisa passar daquilo. A não ser que você sue muito, né? Você transpire muito e sinta sede, então, aí pode passar. O beber água toda hora, a garrafinha de água aqui do lado do meu trabalho, ela ajuda você a focar, a sempre estar ali lembrando do seu propósito também, tá? E além disso, gente, a água favorece o nosso trânsito intestinal. Então, assim, não adianta você comer proteína, comer um montaréu de fibra, que essa fibra ela vai virar uma bucha no seu intestino se você não tomar água.
Então, eu pego, às vezes, a pessoa fala assim, eu tô comendo mamão, tô comendo chia, não sei, 10 colheres de chia, 10 colheres de linhaça, piscina e nada do intestino funcionar. Cara, mas não tem água. Tem condição, né? Tem condição de intestino funcionar. Então, assim, a água também vai auxiliar no funcionamento intestinal, tá? Então, gente, eu vou deixar aqui para vocês umas tarefas, tá? Para vocês estarem me respondendo aí ao longo da semana. E quais hábitos, né? Se você não for do clube, você pensa e já vai trabalhando com isso. Quais hábitos você precisa eliminar para conseguir emagrecer? E quais hábitos você precisa adquirir? Como eu disse lá na frente, a gente precisa eliminar velhos hábitos e criar hábitos novos. Quais são esses hábitos? O que te impede de estar repetindo, de estar todo dia fazendo o seu propósito dar certo? Todo dia agir em prol do que você quer? O que te impede? Né? Qual o custo para a sua vida para ter esses resultados? Entendeu? O que custa para a sua vida? Vamos supor que você precisa fazer exercício durante 1 hora por dia. Então, o que custa essa 1 hora de exercício? Custaria você deixar de arrumar alguma coisa? Custaria você ver menos 1 hora de série? Custaria você dormir menos 1 hora? O que custaria na sua vida você fazer 1 hora de atividade física? O que custaria na sua vida se o seu propósito fosse preparar as próprias marmitas? O que custaria? Sabe? O que custaria? E você pode falar qual benefício isso pode trazer. O que te incomoda em estar acima do peso? O que te incomoda no que você é hoje, como você está hoje? O que te incomoda? E por que você quer emagrecer? E aí eu queria, meninas, que vocês fizessem uma carta para si mesma, como se fosse uma carta de desabafo para si mesma, de tudo que você precisa fazer, de tudo que você precisa mudar, de tudo que é indesejável hoje, de tudo que você deseja com o seu emagrecimento. Não é com o clube, é com o seu resultado. E aí você vai fazer essa carta e trazer para a gente, né? E gostaria muito de ler, porque é legal, porque você vai estar incentivando outras mulheres, e às vezes as histórias, elas são parecidas. E aí você vê que você não está sozinha no mesmo barco, tá? Então, tenham liberdade de compartilhar ou não essa carta, tá? Mas se você não quiser compartilhar, você só vai guardar essa carta. Vai guardar ela aí na sua gavetinha, e daqui a um tempo, quando você tiver colhido um pouquinho dos resultados que você precisa, você vai ler essa carta. E se você desistir no meio do caminho, você também vai colocar uma meta de tempo, você vai ler essa carta. E você vai ver assim, ou eu continuo no mesmo barco, ou eu continuo do mesmo jeito que eu estava, ou não, eu já consegui resultados, eu não estou assim mais. E aí você pode ir lá na frente e fazer uma carta para essa que está aqui, para essa aqui que não estava satisfeita. Mas aí é outra história. Eu quero que você faça uma carta de hoje, tá bom? Eu vou colocar no papelzinho esse roteiro, vou passar para vocês no clube, e aí vocês vão seguir esse roteiro e escrever uma carta para vocês mesmos e compartilhar com a gente, tá bom? Então é isso, gente. Essa foi a primeira aula do Clube da Isa. E eu espero que vocês tenham conseguido cumprir aí a primeira semana de missões. E a gente está seguindo agora com novas missões na próxima semana, né? E é isso, a gente vai subindo os degraus e alcançando os resultados. Beijos.